Boa tarde, senhoras e senhores. A gente vai retomar, então, os trabalhos aqui da penúltima sessão. Eu digo penúltima porque a gente tem um intervalo ainda no meio da tarde. E a gente começa hoje, então, agora à tarde, com o Major Emerson Magnus de Araújo Xavier, que é do quadro de Engenheiros Militares do Exército Brasileiro, possui graduação em Engenharia Cartográfica pelo Instituto Militar de Engenharia, mestrado em Computação Aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutorado em Engenharia pela Universidade de Jaén, na Espanha. Trabalhou com produção cartográfica em unidades da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército, no Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército também. E desenvolve pesquisa, desenvolvimento e ensino de SIG também. Major Emerson. Obrigado, Jorge. Então, uma boa tarde a todos. Eu sou o Major Emerson, trabalho no Serviço Geográfico do Exército. Então, meu primeiro desafio agora, no começo da tarde, é mantê-los acordados, porque depois do almoço, realmente, não é uma situação muito fácil. Ainda mais para quem foi almoçar no restaurante de comida mineira, né? Então, realmente, é um desafio. Então, hoje, queria agradecer, então, aqui o convite do George, do IBAMA, para esse evento, realmente a gente poder expor o nosso trabalho, que a gente trabalha com software livre para a parte de geoinformação. Nós temos aí alguns anos de experiência, tanto no uso como no desenvolvimento. Então, boa parte dos nossos desenvolvedores está hoje aqui. E vou hoje, então, nesses 30 minutos, compartilhar um pouco dessas nossas ideias, o que é que a gente fez, o que é que a gente está fazendo agora e o que a gente vai fazer. Então, o nosso objetivo, agora nessa sessão de 30 minutos, é apresentar o desenvolvimento e uso de software livre para geoinformação no âmbito aí do Serviço Geográfico do Exército. Então, vou fazer uma apresentação mais focada nessa parte de o que é que a gente já fez, o que a gente está fazendo agora e o que é que nós pretendemos fazer. Então, como a gente costuma fazer no meio militar, a gente organiza no sumário, né, como é que a gente vai passar aqui as apresentações, uma breve introdução, que é apresentar a diretoria, depois vou passar para o Banco de Dados Geográfico do Exército e o DSG Tools, que são nossos produtos, nossos core produtos aqui da parte de desenvolvimento na área de FOSS, e outros desenvolvimentos, e, por fim, algumas conclusões. Então, o slide clássico, primeiro, né, o About Us. Então, a Diretoria de Serviço Geográfico é um órgão do Exército Brasileiro. Estamos subordinados ao Departamento de Ciência e Tecnologia. E nós somos aqui um órgão, certo, de apoio do DCT, o órgão técnico, para assessorar o Exército no que diz respeito às imagens, às informações geográficas e informações meteorológicas. Então, nós estamos sediados aqui em Brasília, a diretoria, e nós temos 5 unidades espalhadas pelo país, os 5 centros de geoinformação. Então, como é que começou essa parte de FOSS-FOGIS aqui no Serviço Geográfico? Então, foi marcado pelo projeto SIG. Então, as senhoras e os senhores já conhecem até essa figura clássica lá do tempo do projeto SIG Web, SIG Desktop, porque isso estava no plano de ciência e tecnologia do Exército em 2007. Então, a gente já tinha uma visão estratégica de adotar, desenvolver, de ir para esse lado do FOSS-FOGEL. Ok? Então, qual era o objetivo? O objetivo 1 na parte de comando e controle era definir e implementar um SIG para ambientes web e desktop. Então, ficou muito tempo esse nome, SIG Web, SIG Desktop. Então, o objetivo do SIG Web era distribuir os nossos dados, tanto na rede do Exército Webnet como na internet, para que as pessoas pudessem manipular e usar no SIG Desktop, que era a ferramenta, certo, de desktop. Então, isso é uma visão aí de 11 anos atrás, que a gente tinha já um desenho da nosso plano, né, de trabalhar com isso. Alguns anos depois, então, eu vou mostrar aqui como é que era o fluxo da produção cartográfica ali nos idos de 2010 a 2013.
Então, a gente tinha na fase de aquisição, tirando a parte de restituição fotogramétrica, que cada software é diferente, tinha uma aquisição baseada em ArcGIS usando MDB, né, que é um banco de dados relacional. Só que a produção cartográfica, que a gente fazia, validação topológica e edição, a gente usava a plataforma do GOTIC, que é um banco de dados orientado a objeto. E, por fim, a gente disponibilizava o produto, a disseminação era no PostGIS, que era um banco de dados objeto relacional. Então, a gente passeava por todos os paradigmas até chegar no final, que era a entrega do dado. Não que hoje tenha mudado muito, né? Mas a gente está caminhando para uniformizar isso aí. Como a parte de disseminação começou por último, que foi justamente com o projeto SIG, começou já com PostGIS, PostgreSQL, PostGIS, e a gente tinha naquele momento, né, 11 anos atrás, 10 anos atrás, dúvidas se realmente o PostgreSQL ia aguentar todos os nossos dados, que a gente até então trabalhava na plataforma de CAD, né, do MicroStation. E hoje, depois desse tempo, a gente chegou à conclusão que aguenta e com sobra, né, a verdade é essa. Já chegando aqui mais perto, em 2016 e 2017, o plano estratégico do Exército, então é da instituição Exército Brasileiro, nós temos o objetivo estratégico 7, que é aprimorar a governança de TI. Então, a geoinformação no Exército está dentro da área de TI. Ok? Então, a gente tem ali, na estratégia 7.2, ação estratégica 7.2.1, que é aperfeiçoar a produção e disponibilização da geoinformação, os produtos lá do BDGEX e do DSG Tools. Então, isso faz parte do plano estratégico da instituição, o desenvolvimento do FOGEL. Então, isso é muito importante para a gente conseguir o apoio, para a gente conseguir recursos, para a gente conseguir pessoal, tá certo? A gente conseguir fazer cursos, a gente conseguir mandar o pessoal, por exemplo, lá para ter um evento FOSFOGIS de Boston ou da Salam, consegue porque isso está alinhado com o plano estratégico da instituição. E desse plano estratégico, nós temos aí nossos produtos-chave, realmente, o BDGEX e o DSG Tools. Então, vou passar agora a falar um pouquinho o que é o Banco de Dados Geográficos do Exército. Então, é um sistema web, certo? Disponível na internet, na IBNet, que é a rede do Exército, para disseminação da geoinformação produzida pela DSG. Então, o objetivo-chave é disseminação, é entregar o nosso produto. Também serve como nó da Diretoria de Serviço Geográfico na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, a infraestrutura de dados espaciais funciona como uma federação. Então, nesse caso, o nó do Exército na INDE é o BDGEX. E está acessível através desse endereço aqui, bdgex.eb.mil.br. E para que essa geoinformação que a gente disponibiliza lá? Para análise geográfica em ambiente de sistema de informações, impressão para utilização em campo, boa parte do nosso cliente militar ele quer mesmo a carta física para operações, e navegação em dispositivos móveis mais recentemente. Então, alguns dos nossos produtos, tá certo? O BDGEX é esse nosso ponto de contato. O que é que nós temos lá hoje? Ortoimagens, modelos digitais de superfície, tá certo? Modelos digitais também de terreno, ok? Cartas topográficas vetoriais e as cartas topográficas matriciais, tanto as do passado como as que são feitas atualmente. E muitos produtos que foram elaborados por outras instituições, como o IBGE ou até mesmo a SUDENE, que a gente, em algum momento, digitalizou aquela carta da década de 80, já referenciou e colocou aqui no banco. Atualmente, mais de 22 mil produtos, certo, para visualização e download nessa plataforma. Como era a arquitetura do BDGEX ali nos idos de 2008, 2009? Então, a gente tinha no SGBD, na base, o PostgreSQL com PostGIS. Na época, era o PostGIS 8.
PostGIS 1, PostGRI 8, então, mas funcionava, hein? Funcionava, funciona. Então, a parte de serviços, que era aquele middleware que o Miranda já comentou, a gente tinha a TerraLib, com a parte de serviços da TerraLib, que era do TerraLib Web Services Group, né? Tinha servidor WMS, WFS, WCS, tá certo? Rodando como aplicativo CGI sobre o Apache. E a parte de aplicação web era PHP e o clássico, né? o OpenLayers e o jQuery. Então, isso aí já era lá nos idos de 2009, essa nossa arquitetura do BDGEX. E hoje, como é que está? Após algumas demandas que a gente surgiu nos últimos anos, de grande quantidade de imagens para se vir, e a quantidade foi crescendo, então o pessoal optou por trocar a parte de serviços pelo Map Server e o Map Cache, que realmente deu um incremento muito interessante na performance, principalmente na parte do servidor de Tiles, tá certo? E na parte de CSW, que a gente não tinha, colocamos lá o PyCSW, que, como o Jeff McKenna falou, um dos projetos agora que está despontando lá na OSGel. E continuamos ali com a nossa base, o SGBD, PostgreSQL com PostGIS. E até a aplicação funcionou a mesma coisa. Mas olha que interessante. Como a gente está trabalhando com padrões abertos e software aberto, a gente troca as ferramentas de acordo com a nossa necessidade. E as coisas simplesmente funcionam. Isso é o importante, a gente já começar pensando em padrões abertos e software aberto. Então, que isso dá flexibilidade. Então, hoje, como é que está? Funcionalidades. Nós temos um mosaico multiscala de todas as cartas, né? Que está funcionando lá como a camada WMS do Tile. Hoje já é possível fazer a consulta e o download diretamente naquela navegação. Continua aquela consulta que a pessoa pode fazer, usar os parâmetros, desenhar o box e outras informações, mas se a pessoa já está navegando ali no browser, na região que ele quer, ele pode já fazer uma consulta e baixar aquela informação que ele precisa. E o último desenvolvimento foi justamente a parte móvel do BDGEX. Então, hoje, se a gente pegar um browser do celular e digitar bdgex.eb.mil.br, você vai ter acesso aí a todas as camadas que estão via servidor WMS lá no BDGEX. Ok? Inclusive, já funcionando o geoposicionamento, como tem aqui o bonequinho, o soldado aqui verde, aqui, apontando a setinha. O problema é que, se a gente for testar aqui em Brasília, a carta não é das mais novas, né? Então, se a gente for sair aqui no IBAMA e jogar ali no GPS, não vai ficar uma carta das mais recentes, por enquanto, né, Guimarães? Isso. Então, pessoal, alguns resultados, não BDGEX em números. Como é que nós estamos hoje? Então, a gente tinha uma média de acessos por dia discreta, né, até agora em 2018, né, só os usuários que iam lá e baixavam a carta. Porém, com o lançamento aqui do mobile em maio, começou a ter alguns picos de acessos diários por usuários distintos na plataforma. Então, realmente aumentou bastante a demanda. Qual é a vantagem que a gente tem? Nossa infraestrutura de TI fica com o Centro Integrado de Telemática do Exército. Então, a gente não se preocupa com isso. Quem toma conta da infraestrutura é o cara que é de infraestrutura, não é a gente. A gente toma conta lá da parte dos dados e agora a gente também tem que trabalhar com software. Mas infraestrutura, temos os especialistas para isso. A média de downloads por dia continua mais ou menos constante e de usuários cadastrados também. Mas o que é que nós temos? Uma média hoje de 2.400 acessos por dia, 220 downloads por dia de produtos, cartas matriciais, vetoriais, normalmente. A maioria do nosso acervo, a parte mais rica é justamente a parte da Amazônia Legal, que é onde o Exército investe por uma questão estratégica, né? Então, a gente trabalha no projeto lá do mapeamento da Amazônia e também mapeamento atualmente do Amapá e da Bahia e do Rio Grande do Sul.
Então, produtos disponíveis, 22.600 e alguma coisa, e usuários, 27 mil. A maioria dos usuários, 21, 22 mil, são usuários civis, e apenas 5 mil são militares. Ok? Bom, e aqui é o que a gente está olhando para o futuro, né? Como vai ser o BDGEX amanhã? E tem que continuar funcionando, certo? Que nós continuamos a ter nossos 2.000 usuários lá acessando, 2.000 acessos por dia. Então, manter o PostgreSQL com PostGIS, continuar ali com o MapServer e o MapCache, que estão funcionando muito bem, em cima do HTTP, do Apache. O PyCSW também foi uma grata surpresa para a gente, que realmente ele resolveu uma questão que a gente tinha A gente, inclusive, demorou muito a entrar na Indy, porque a gente tinha uma estrutura própria para os metadados, a gente implementou toda a ISO 19115 em banco, e realmente, para serviço, aí não ficou simples, até que apareceu o PyCSW, certo, Lourenço? E o pessoal que conseguiu, usando essa ferramenta livre, resolver uma questão que a gente tinha. E vamos aqui planejando trocar o PHP pelo Python, o Django, né? Realmente isso aí é o... Gostou, né, Mogueira? Então, isso é o que nós estamos planejando. E vamos continuar usando lá, desde o começo. O que é que a gente tem? Tem lá o OpenLayers, o jQuery e o PostgreSQL, tá certo? Bom, pessoal, agora DSG Tools. O que é isso? É um plugin que a gente fez para o QGIS 2.18, né, atualmente. Então, ele é um conjunto de ferramentas, né, desenvolvidas sobre o QGIS para, justamente, incrementar a produção cartográfica. Então, a gente, nas unidades do Serviço Geográfico, no Centro de Geoinformação, nós temos verdadeiras linhas de produção de dados. Então, o nosso pessoal que trabalha no chão de fábrica identificou uma série de funcionalidades que poderiam ajudar a incrementar essa produção. E, a partir daí, a equipe lá do pessoal do desenvolvimento que fica aqui em Brasília conseguiu trabalhar essa parte aí e disponibilizar essas ferramentas não só para o Exército, mas também para toda a comunidade, como o plugin aqui do QGIS, inclusive está no repositório. Então, esse DSG Tools, ele nasceu como parte do projeto SIG Desktop, para quem ainda lembra, né, do que a gente tinha lá do plano de 2007, né, o Moretti lembra também dessa época, que a gente tinha um aplicativo baseado no TerraView 4, que é lá do INPE. Então, o Moreira trabalhou também com a gente há algum tempo. Então, a gente tentou ir por essa área, mas por uma série de acontecimentos não foi possível a gente avançar. Então, o que é que o pessoal resolveu? Foi lançar justamente o DSG Tools. A gente tinha uma meta muito ousada, né, naquela época, na verdade, queria fazer tudo ali em cima e não deu. Mas então o pessoal resolveu o quê? Não, já que o QGIS estava indo e muita gente estava indo para esse lado e o software já estava estável, então o pessoal disse, não, vamos pegar o QGIS e vamos personalizar naquilo que nos compete, que nos é da nossa alçada. Tá certo? Então, o projeto iniciou aqui em agosto de 2014, o primeiro lançamento foi em 2015, e qual o foco? Produção e visualização dos dados geoespaciais produzidos segundo a ET-EDGV, né, a especificação de estruturação de dados geoespaciais vetoriais, que é a norma lá da INDE, que é o modelo de dados, ou catálogo de feições. Então, como o catálogo de feições tem mais de 200 classes diferentes, a gente teve que fazer uma série de scripts, como o Miranda apresentou aqui lá na PF, para automatizar, já carregar e preparar o ambiente de trabalho, né? Certo? Ele ajuda a consolidar os padrões definidos, né, no Sistema Cartográfico Nacional, no caso a EDGV. Hoje nós temos mais de 44 mil downloads do software e está na versão atual 3.2. Então, o que é que tem lá no DSG Tools? Então, na aplicação desktop que tem o QGIS, tem a caixinha lá dos plugins, e a gente usa a parte de Python e Qt para construir o que a gente chama de DSG Tools. É Tools porque realmente é um conjunto de ferramentas que são simples, né, como diz o capitão Luiz Cláudio, mas são poderosas porque resolvem muita coisa.
porque são construídas ali junto com o Python, com aquela API que funciona muito bem e usa muita parte do GRASS que já está dentro do QGIS. E a parte de armazenamento, onde fica, trabalhar com os dados, normalmente para incrementar a produção cartográfica, que a gente está passando para esse modelo de, ao invés de trabalhar com arquivos, trabalhar com banco. Então, trabalhar com uma base PostgreSQL da linha de produção e não apenas como arquivos, apesar de ter alguma possibilidade de trabalhar também com SQLite. Mas o foco é deixar aquela carta isolada que estava no MDB e trabalhar agora num ambiente integrado, toda a linha de produção. E a parte de versionamento de código e documentação está lá no GitHub. Tá ok? Para a comunidade colaborar, discutir, dar sugestões. Tá ok? Bem de forma transparente. Então, o que é que tem hoje no DSG Tools? Principais funcionalidades. Criação de bancos de dados. Isso era uma questão que o nosso pessoal lá da linha de produção não sabia fazer um script SQL para ficar criando bancos e bancos de dados. Então ele, nessa ferramenta, já tem essa possibilidade. Na DGV 213, que é a que estava valendo até o ano passado, a IDGV Força Terrestre foi uma prévia da IDGV 3.0, que estava sendo usado pelo Exército nos grandes eventos, e agora a IDGV 3.0 homologada pela CONCAR no final do ano. Já tem um modelo lá para gerar esse banco de dados. Para carregar essas camadas, que podem vir de diversas fontes, de Shape, por exemplo, tem ferramentas para gerência do banco de dados de forma mais clara, né, permissões e estilos de banco, para a gente ter um gerente que vai cuidar disso, não precisar o operador realmente chegar nesse nível. E nós temos diversas ferramentas de produção, que é justamente onde ele se destaca, né, que é o foco dele, essa parte. Então, nós temos aqui uma ferramenta simples de aquisição com ângulos retos, que ajuda a desenhar as construções. Nós temos um seletor genérico que independe da classe. Isso, para quem já trabalhou com o modelo da DGV, é clássico, né? Isso aqui é uma massa d'água, é um trecho massa d'água. Como é que chama esse rio aqui? Que tipo de vegetação é essa? E cada vegetação cai numa classe diferente. Então, esse seletor genérico veio justamente para ajudar a identificar, não, realmente, que objeto é esse que a gente está vendo. Ainda mais quando a gente carrega uma base grande que tenha umas 9 cartas, por exemplo. Outra implementação recente foi o desenho à mão livre. Tá certo? A iluminação aqui não está permitindo, mas é evitar que o usuário fique clicando, certo? Quando está adquirindo as feições no terreno. Então, ele apenas clica uma vez e vai ali desenhando até terminar, e de um clique inicial e um clique final. Funciona para linhas e áreas. E 33 processos de validação. Então, nós estamos justamente migrando a validação para o QGIS. Ainda não está concluída, mas já temos vários processos. Essa imagem aqui é da última implementação que o pessoal fez, foi justamente do direcionamento de rios, tá certo? Que é um problema clássico aqui da validação, né? Às vezes o rio está indo para o lado errado. Nós estamos chegando com ângulo que não é previsto pelas leis do modelado. Então, tem uma série de ferramentas assim, que, em essência, são simples, né? A gente vê, não, resolve o problema do rio, mas aqui por trás tem muito código, muita matemática e muita API do GRASS e do QGIS em si. Então, próximos passos aqui no DSG Tools. O que é que a gente está planejando? A migração para o QGIS 3, né, que é o Python 3 e o Qt5, agora em dezembro. Então, como o Sidney já falou, a LTR vai lançar agora em outubro, né? Então, vai lançar agora a versão de suporte longo e vamos precisar, então, migrar todo esse sistema que a gente tem no QGIS 2 para o QGIS 3, né, que realmente vai dar muito trabalho. É o que a equipe está trabalhando agora. Vamos fazer a adaptação dos processos de validação para funcionarem no processo, né, que vai dar flexibilidade aqui dentro do QGIS, e concluir todos esses processos de validação
em março de 2019. Essa é a nossa ideia, ok? De a gente migrar e deixar de fazer a validação no GOTIC. E a edição cartográfica, que é outro produto que a gente precisa fazer, a carta topográfica, vai ficar para agosto de 2019. Vamos tentar fazer também no QGIS. Já temos alguns testes e funcionou relativamente bem. Tá, ok? Como contribuir? Então, nós temos aqui o GitHub do projeto, e esses resultados foram apresentados no FOSS4GIS de Boston, certo? Ano passado. E, por fim, vou passar brevemente aqui nos outros desenvolvimentos. Também nós temos um sistema de apoio à produção, certo? Onde temos a linha de produção, às vezes a gente precisa contratar mão de obra e aparecem mais 40 técnicos lá no CGEL para trabalhar, e para controlar isso aí fica complicado. Então, já que a gente está no mesmo banco de dados, por que não controlar essa produção e a distribuição das tarefas? Então, esse produto foi feito pelo pessoal do primeiro Centro de Geoinformação, e eles submeteram para o FOSS4GIS desse ano, em Dar el Salam, por problemas administrativos, não puderam viajar. E outra coisa também, o banco de pontos de controle, é uma ferramenta que a gente está trabalhando, inclusive discutindo com o pessoal lá do Ministério do Planejamento, lá com o Ernesto, como a gente vai poder compartilhar esse tipo de ferramenta com os outros órgãos que precisam gerenciar seus pontos de controle. E outra tarefa que eu pessoalmente estava trabalhando era um serviço WPS para avaliação, para controle de qualidade. Então, isso aqui foi o que eu trabalhei na minha tese, e a gente fez o quê? Mandava um dado para o servidor, e o servidor processava aquela informação e retornava como relatório em ISO 19139, XML, inclusive o XML da ISO 19115.3, que estava bem recente, né, que usa o MDQ, ou poderia também retornar um relatório simples em PDF. Isso é uma das nossas tentativas para 2019, a gente implementar isso como um serviço extra no BDGEX e talvez fazer alguma coisa de WPS que a gente efetivamente não tem. Bom, e concluindo, então a DSG vem usando e desenvolvendo o FOSS4GIS já faz há mais de 10 anos. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para as senhoras e para os senhores, que a gente está aqui junto com a comunidade trabalhando. O FOSS4GIS faz parte do planejamento estratégico do Exército, isso é importante para a gente ter na instituição isso formalizado, tá certo? Para ter o apoio. As equipes são pequenas, porém são motivadas, estão todas aqui, o capitão Lourenço, o capitão Maurício, o tenente Borba, que está ali também, o tenente Espiridião, o tenente Marco Aurélio. Então, pessoal, é pouca gente, tem pouco braço, mas todo mundo, quem é que tem gente sobrando, né? Realmente, as equipes são pequenas, mas o bom é que a nossa equipe é motivada, é competente, e por isso que a gente tem todos esses resultados. Porque os projetos continuam em constante evolução, né? O núcleo aqui, o BDGEX e o DSG-TUS, e os outros projetos vão seguindo em paralelo. E uma mensagem importante é que o uso do FOSS4GIS permitiu, tá certo, que a gente avançasse para o nosso cliente principal, foi o Ministério da Defesa. Porque não adiantava a gente fazer esse produto cartográfico se o nosso cliente no quartel do lado tinha que comprar uma licença do ArcGIS para usar, e a gente não tinha como exigir que o cara comprasse. Então, quando a gente começou a passar a usar o QGIS, também começamos a dar treinamento em QGIS para o pessoal. Então, a gente tem estágios de geoinformação para corpo de tropa em todas as nossas unidades hoje. Então, a gente está capacitando o pessoal. Então, qual é o nosso foco? Já que a gente vende vara de pescar, vamos ensinar o pessoal a pescar, né? Que, na verdade, a geoinformação é só uma ferramenta para alguma outra atividade, né? Ela não se encerra em si, a geoinformação, a não ser para a gente que é produtor. Mas ela é uma ferramenta para outra pessoa. Bom, e o uso de padrões abertos, né, permitiu trocar essas tecnologias, tá certo? E de forma sem costura, né? E manter as coisas funcionando. Isso aí foi bem importante. E a gente espera que, ao final do ano que vem, a gente já, em vez de ficar trabalhando com 3 paradigmas de bancos de dados, a gente esteja trabalhando apenas com um e somente com PortGIS. E espero que isso dê
fique funcionando redondo até o ano que vem. Ok, pessoal? Muito obrigado. Qualquer coisa, nós temos o pessoal está aqui presente para a gente na hora do debate. Obrigado. Muito obrigado, Major Emerson. Vou contar uma historinha aqui que eu já contei no evento, nesse mesmo evento, há 2 anos atrás. A gente adotou, de fato, o PostGRI com o PostGIS em 2010 aqui. E aí a primeira versão do DGV, se eu não me engano, saiu em 2009. E a gente começou a implementar aquilo na mão e com dificuldade, indo atrás, baixando o dado. E quando viu, tinham passado 5 anos e, caramba, está uma bagunça. Temos que organizar isso aqui. Então, vamos lá, vamos começar do zero, num banco novo. E eis que cai do céu o DSG Tools, que montava o meu banco com todas as estruturas, a hierarquia, as tabelas. E a gente usou pela primeira vez, então... já quando tinha acabado de lançar em 2015, meados de 2015, a gente já usou o plugin para refazer, reconstruir, reorganizar o nosso banco. E a gente é grato até hoje por isso.